Do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 71 de 180. Em nosso trabalho. Em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo Em Nosso Trabalho. Com esse nome dado por Emmanuel, ele utilizou a passagem evangélica quando Paulo escreveu aos Hebreus, dizendo que porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Emmanuel vai nos elucidar, dizendo que o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular.
Informa Emmanuel que o universo foi criado por Deus, mas o nosso mundo em particular é nossa responsabilidade de organizar. Diz que o arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. É importante nós entendermos que quando ele fala em habitação, em construção, ele está se referindo não somente à parte material, mas principalmente àquelas que nós temos que ver e analisar e fazer a lei de Deus ser cumprida em nosso lar, por exemplo. Desta forma, ele diz que o arquiteto divino, ele é possuidor de todas as edificações, claro, porque foi ele que construiu tudo. Mas cabe a cada um de nós, espíritos, em nossa habitação. Significa que nós temos essa responsabilidade para que nós possamos fazer a mudança necessária dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E isso é de muita importância. Na outra parte, ele continua dizendo que Deus é o doador dos infinitos bens, que ele espalha valores ilimitados na criação, mas, contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. Ele diz que Deus é o doador de todos os bens. Ele está disponível para nós. Ele nos doa a qualquer momento. Mas cada um de nós tem esta responsabilidade para que possamos criar valores, para que nós possamos deixar a nossa personalidade naquilo que é de melhor, baseado nas leis divinas, naturalmente. E continua dizendo que a natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade, igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. Emmanuel faz uma comparação dizendo que a natureza maternal é rica de bênçãos em toda parte. Então, em toda parte existe esse manancial de bênçãos, que constitui um patrimônio imensurável do poder divino, diz ele. Mas aonde exista uma pessoa, ali palpita a vontade, igualmente criadora do homem, que é herdeiro de Deus. Em outras palavras, mesmo que uma pessoa esteja sozinha em qualquer lugar do mundo, e ele está ali palpitando a vontade criadora do homem, e ele está ali ajudando aquele homem, ali as bênçãos de Deus, porque ele é um herdeiro de Deus. E diz ainda que o Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. Ele coloca que Deus, o nosso Pai, ele estabeleceu leis, fundamentos. Agora, quem deve cumprir esses fundamentos, essas leis, somos nós, seus filhos. E que nessa construção das obras possam também sofrer interferências. Mas é claro que essas interferências têm que ser para melhor. Nesta outra parte, diz ele que é compreensível. Portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Emmanuel fala que nós devemos nos empenhar
com essas leis divinas, para praticá-las, com todo cuidado individualista. Mas nessas edificações do mundo, nós temos que estar convictos que nós vamos responder de forma pessoal por todos os quadros da vida. Não há como nós dizermos, isso eu não sou responsável, porque depois a responsabilidade vem. Então é melhor nós sabermos disto, que dentro da nossa casa, do nosso lar, nós temos que fazer o possível para ajudar as outras pessoas. O possível. Diz ainda que colaboremos no bem, com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Emmanuel diz que nós temos que colaborar com o bem com entusiasmo, no pensamento que nós estamos fazendo uma utilidade da própria ação, que aquilo está vindo para nós, naqueles círculos de serviço, e que nós não tenhamos paixões destruidoras, porque paixões destruidoras vão nos amarrar no isolamento. E ele diz ainda que apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades que estão em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, e rogando-lhe visão e entendimento. Emmanuel nos convida para que nós possamos apresentar o nosso trabalho dentro das leis divinas ao Senhor todos os dias, diariamente. E ao mesmo tempo que nós apresentemos, é necessário que nós peçamos a Ele para que Ele destrua particularidades que nós colocamos que estavam em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos. Nós temos que pedir para Ele que aquilo seja destruído, que aquilo foi um momento de fraqueza nossa, que nós não agimos de acordo com as leis divinas. E, finalmente, ele diz que nós temos que rogar-lhe visão e entendimento. Nós temos que realmente pedir a Deus que nos dê cada vez mais uma visão e o entendimento das situações. Na conclusão, ele diz: seremos compelidos, ou seja, seremos forçados a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. Emmanuel diz que nós seremos forçados a formar o campo mental de nós mesmos, porque nós estamos nos relacionando com outras pessoas e, dessa forma, é necessário que nós tomemos atitudes. E essas atitudes têm que estar pautadas no Evangelho, nas leis divinas, para que nós possamos construir essa casa dentro de nós e dentro dos nossos pares, esse santuário que nos seja próprio. Desta feita, nós estamos construindo duas casas. A nossa casa interior, que cabe a cada um de nós, e também nos nossos familiares com os quais convivemos. Ele conclui dizendo que no desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Nessa finalização, ele diz que todo o patrimônio é de Deus. Nós somente cumprimos as leis de Deus. É necessário que nós estamos cumprindo para o nosso bem, para a nossa própria evolução moral e intelectual. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.